Olá, Clarice. Os carneiros já pararam de balir? Olá, pessoal. Meu nome é Charlie Grandchamp. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de fantasia, de literatura policial, de tudo mais que é pulp, insólito e maravilhoso. Se você for novo por aqui, considere se inscrever no canal. Se você já for velho de casa, vai deixando seu like. Mas já sabe, todo mundo tá liberado a deixar um like porque ajuda a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E se você quiser compartilhar esse vídeo, melhor ainda, vai mais longe. E vamos direto pro vídeo, que é isso que interessa mesmo. O livro de hoje é O Silêncio dos Inocentes, está sem nome na capa, do Thomas Harris. É uma publicação da editora Record, com tradução do Antônio Gonçalves Pena. Tive que ler porque eu esqueci. Isso aqui é o livro que deu origem, ao filme O Silêncio dos Inocentes, que ganhou 5 Oscars e tudo mais, com a Jodie Foster, Anthony Hopkins. Isso aqui é o que deu origem a Clarice e introduziu, aprofundou mais as pessoas no que era o Hannibal Lecter. Eu vou ler pra vocês a sinopse que tá aqui atrás do livro, porque a gente já sabe que eu sou péssima de sinopse. 5 mulheres são brutalmente assassinadas em diferentes localidades dos Estados Unidos. Para chegar ao sanguinário assassino, a jovem agente do FBI, Clarice Starling, entrevista o ardiloso psiquiatra Hannibal Lecter, cuja mente psicopata é perigosamente voltada para o crime. Ao seguir as pistas apontadas pelo Dr. Lecter, Clarice envolve-se em uma teia mortífera, surpreendente e assustadora. Isso aqui é meio que uma continuação do Dragão Vermelho, a gente considera uma continuação mais porque, tem o Dr. Lecter naquele e aqui. No caso, o Dragão Vermelho tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o card pra vocês, que foi um livro que eu gostei bastante de ler. E aí eu falei, tá, meu filme favorito, um dos meus filmes favoritos é O Silêncio dos Inocentes. Então agora a gente pode ler já O Silêncio dos Inocentes e ver toda a questão envolvida. Então, primeiro a gente já começa com o elefante na sala, que eu sou uma pessoa trans, e tem toda a questão trans na história. E no filme tem muito debate, muitos críticos, muitos estudiosos debatem a questão do filme, se o filme é um filme transfóbico ou não, porque o Hannibal fala algumas vezes que o Buffalo Bill, que é o assassino, ele não é um transexual de verdade, e aí fica toda essa questão em cima, mas aí o vilão é um homem que se veste com pele de mulher, então ele faz a coisa drag ali, será que o filme é transfóbico ou não? A questão aqui no livro eu acho que é um pouco diferente, porque como tem mais tempo para debater todas as questões, a questão da transexualidade, no livro aqui é usada a palavra transexualidade, eu sei que atualmente essa palavra está em disputa, se deve ser usada ou não, mas aqui no livro eles usam transexualidade, o tradutor optou por usar transexualidade, então eu vou falar assim. Mas aqui no livro essa questão é bem debatida, fica claro, não só na conversa da Clarice com o Hannibal, que eles têm uma conversa, eles repetem várias vezes que transexuais não são pessoas perigosas, eles são pessoas extremamente passivas, pacíficas e tudo mais. Eles entram nisso várias vezes, aí o Hannibal fala, ele não é um transexual e tudo mais. Mas tem uma parte que o chefe da Clarice vai entrevistar o médico dos hospitais que fazem, as cirurgias de redesignação de gênero e ele fala várias vezes, ele não quer até entrar ali e ajudar porque vai trazer toda uma questão em cima das pessoas transexuais e ele repete que eles não são criminosos, em sua grandíssima maioria eles não são assassinos nem nada, não tá dentro do que não tá no... Se você for analisar serial killers por aí, não vai ter pessoas transexuais de verdade nesse grupo, pelo menos não na época aqui do livro, que eu nem sei se eles usavam já o termo serial killer, não tenho certeza. Mas nesse sentido, assim, isso é repetido muitas vezes. O Thomas Harris, desde que entra essa questão da transexualidade na história, ele repete muitas vezes com vários personagens de diferentes pontos de vista, diferentes personagens, pra falar que os transexuais não são perigosos, eles não são criminosos, eles não fariam isso. Então eu acho que o livro, na escrita do autor, é cuidadosa nesse sentido de não botar isso na cabeça do público, sabe? Porque as pessoas, acho que é de 88 livros, se eu não me engano, para as pessoas não... A história se passa em 88, eu não sei se o livro saiu em 88, mas para as pessoas não associarem isso, com os transexuais, que já tava uma questão super pesada aqui, já é contra, a comunidade LGBT, não chamava comunidade LGBT na época, mas já tinha um estigma muito forte, tava quando tava começando a coisa de descriminalizar, as pessoas enxergarem com outros olhos. Aqui ainda a transexualidade era vista como doença, que é uma coisa que só foi mudada nos Estados Unidos, eu acredito que em 2011. Foi depois de 2010 que isso deixou de ser considerado uma doença. Então, assim, o Thomas Harris é bem cuidadoso para lidar com isso.
E eu, como pessoa trans, não me senti ofendida em nenhum momento. É claro que a gente pode debater toda a questão, né, de botar um assassino que se veste com pele de mulher, que acredita que é um transexual, mas o Hannibal fala aqui que ele não é um transexual e ele não é nem um homossexual. Ele é só uma pessoa com um vazio enorme que não sabe como. Ele se vê diferente dos outros e ele não sabe como dar forma para essa diferença. Então ele vê um homossexual, então eu sou homossexual também porque eu sou diferente. Ele vê um transexual, que tem toda uma, um simbolismo com o que ele faz na cabeça dele, né? O Buffalo Bill com a mariposa que se transforma e aí ele tem a ideia. Então não é uma coisa dele, ele não é uma pessoa trans, ele não é uma mulher, no caso, né? Queria virar realmente uma mulher. É da psicopatia dele tentar ser coisas diferentes que não são vistas no padrão para tentar dar nome pro que ele é, pro que ele sente. É isso. E essa fica sendo a questão trans aqui no livro, realmente não me incomodou em nada. Talvez se você é uma pessoa trans que já leu isso aqui e se sentiu incomodado no filme e tudo mais, bom, a gente tem diferentes vivências, né? Eu acho que acredito que isso vai tocar pessoas de maneiras diferentes, mas realmente não me incomodou. Agora vamos pra história mesmo em si, e tem uma coisa que me incomodou no primeiro livro, né, no Dragão Vermelho, e também me incomodou aqui, que é que as pessoas nesse livro não descobrem muitas coisas, sabe? É tudo jogado pra eles, o Hannibal conta, ou então, sei lá, você não tem o detetive realmente investigando a coisa. E assim, é bem pro Hannibal parecer mais inteligente, né? Só que em vez de ele fazer todos os personagens inteligentes e o Hannibal acima, ele dá uma baixadinha nos outros personagens pro Hannibal ficar mais fodão. Então as pessoas não usam muita inteligência delas e acaba tudo. O Hannibal já sabia de tudo e ele vai dando as pistas, e sem as pistas do Hannibal, a história avança muito pouco, sabe? Eles descobrem pouca coisa. Mesmo a Clarice, que é super inteligente, ela vai atrás, ela faz. É muito mais uma dica que o Hannibal deu e ela investiga do que algo que ela vai realmente descobrir, sabe? Isso me irrita um pouquinho na escrita do Thomas Harris, mas assim, é o jeito dele escrever, acho que se tornou o estilo dele. E falando do estilo do Thomas Harris, né, eu acho que é isso mesmo, sabe? A estrutura do livro é bem parecida com a do Dragão Vermelho, então a gente vai intercalando no ponto de vista da Clarice, de algum outro investigador, alguma outra cena que precisa ter. Aí o Buffalo Bill mostra ele lá fazendo as coisas dele, e as cenas com o Hannibal. Mas as cenas do Hannibal são em sua maioria com a Clarice, também junto, então fica mais ou menos como acontecia com o Will mesmo, né? Que a maior parte das cenas do doutor é com o seu, não é aprendiz a palavra certa, né, mas vamos usar aqui com o seu aprendiz. A maior diferença desse aqui pro Dragão Vermelho é que lá eles precisavam descobrir onde que ele ia agir, né? Então eles estavam numa caça infinita pelo país praticamente assim, e tinha que fazer alguma coisa antes que ele pegasse a próxima família. Aqui é também uma corrida contra o tempo, também tem essa questão de, né, o tempo tá passando, a gente precisa fazer alguma coisa, mas no caso a história dá um pontapé mesmo quando ele já sequestra a Catherine. Então tem que correr contra o tempo para impedir que ele mate ela, pegar ele antes que isso aconteça. E aí tem os jogos políticos, né, envolvendo o Hannibal, privilégios pro Hannibal. A Catherine é filha de uma senadora, acho que uma senadora mesmo, de uma senadora, então tem todas as questões políticas no meio. E aí essa é a corrida contra o tempo, mas segue a mesma estrutura do Dragão Vermelho. Uma coisinha diferente é que no outro a gente via o Dragão Vermelho fazendo as coisas ruins, né? Então ele já estava no ato de fazer uma coisa ruim. E aqui tem todas as cenas mais que mostram o Buffalo Bill, ele tá ali no drama de fazer ainda, então ele tá se planejando. A gente vê ele no habitat natural dele mais do que ele em caçada, né? A gente não vê ele no momento de caçada, apesar da gente ver a cena que ele sequestra a Catherine. Ele acerta muito nos protagonistas dele, né? Porque se a gente tinha o Will, que, né, tem essa super empatia, que é um super poder, que fazia tudo mal pra ele, porque a empatia dele traz o mal pra ele. Aqui a gente tem a Clarice, que também tem essa coisa, ela se importa, mas sem parecer um superpoder. Ela se importa porque ela é uma boa pessoa, porque ela quer justiça e também porque ela quer se provar, sabe? Ela sente a dor da vítima, que ninguém tá prestando tanta atenção porque tá todo mundo focado, que tem que pegar o Buffalo Bill e ele tá com a filha de uma senadora, e aí as vítimas que vieram antes acabam
sendo menos importantes, mas pra Clarice, elas são importantes, porque ela é heróica, né? Ela tem a coisa do herói dentro dela. E mesmo assim, você percebe alguns deslizes da Clarice, sabe? Dessa moralidade dela. Porque é isso que o Hannibal vê dentro dela, que ele quer trazer pra fora. Ele vê que ali dentro essa pessoa que é modesta, que é humilde, que é simples, tem alguém com muita ambição, tem alguém que tá, sabe, tem uma coisa ali dentro querendo escapar e ele tenta trazer isso pra fora. E a Clarice tem isso dentro dela. E ela se vê envolvida na inteligência do Dr. Lecter, do Hannibal, mas também porque ela tá em busca de uma figura paterna. Então, assim, tem toda a questão psicossexual dela ali com o Hannibal e tudo mais, que eu acredito que isso é mais desenvolvido no terceiro livro, né? O livro chama Hannibal, que também vou ler e trazer pra vocês. Mas aqui você já vê essa questão da Clarice com... Ela tá em busca de uma aprovação masculina, de uma figura paterna, sabe? Uma figura de poder que seja masculina. Ela busca isso no Hannibal de alguma forma, ela busca isso no Crawford, que é o chefe dela. Ela tem essa relação com o professor de tiro dela, né, que adora ela, quer defender ela de tudo lá dentro da academia do FBI. Então ela é essa mulher forte, determinada, mas ela também, no fundo, é essa garotinha que tem uma mágoa gigante enorme, essa falta gigante que ela só quer o pai dela de volta, ela quer ter um pai, sabe? Ela quer ouvir um você conseguiu, você fez a coisa certa, estou muito orgulhoso. É isso que ela quer. O legal é que no filme isso fica mostrado sem ser dito, apesar do Hannibal falar um pouquinho ali, né, das questões paternas, do pai dela, fica implícito isso, e aí no final tem a cena dela apertando a mão do chefe dela com um plano detalhe, e aí você... Ah, ela queria isso, ela queria a aprovação dele, ela queria a aprovação paterna. Então já vamos falar do filme de uma vez. O Silêncio dos Inocentes estreou em 1991 e tem a direção do Jonathan Demme. Ele é estrelado pela Jodie Foster no papel de Clarice e o Anthony Hopkins no papel de Hannibal Lecter. Ele foi o terceiro e último filme a ganhar o Big Five, que são as 5 principais categorias do Oscar: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator e melhor roteiro. E a gente pode comentar também que foi um filme de terror fazendo isso, coisa que não aconteceria mais depois disso e poucas vezes antes de ganhar um prêmio e alguma coisa importante. E assim, eu sou suspeita pra falar do filme porque é um dos meus filmes favoritos da vida, eu acredito que seja um dos melhores filmes já feitos. Eu tenho uma tatuagem do filme, que né, eu tenho a tatuagem representando o filme, mas agora também tem o livro e tudo mais, mas o filme, a tatuagem é por causa do filme. Eu acho que o Jonathan Demme dá uma aula de cinema aqui, mostrando como a gente faz enquadramento e planos pra dizer mais coisas do que tá escrito ali no roteiro, do que tá escrito no diálogo, sabe? Ele diz muito só com a lente dele, sem precisar ser falado, ser dito pelos personagens. Ele já tá te entregando a história ali, as questões, as dinâmicas de poder entre os personagens. Maravilhoso, maravilhoso. E o Anthony Hopkins como Hannibal, pra mim, uma das melhores atuações do cinema. É como ele é elegante na fala, como ele quase não altera a voz, né? Ele mantém ali num tom, uma mesma frequência, sem se alterar, a postura dele. E ele não faz isso de uma maneira, sabe, gritando e chorando, que é mais fácil atuar assim. Não vou dizer que é mais fácil porque eu não atuo, não vou falar que é mais fácil. Mas a gente sabe que o Oscar vai gostar dessas atuações e tudo mais. E ele faz de uma maneira contida, muito... Você entende a psicopatia do Hannibal ali no que tá retido, no controle que o Anthony Hopkins coloca no personagem. E é uma das melhores atuações do cinema exatamente porque ele não extrapola, sabe? Ele faz o que o filme precisava. E eu acho a Jodie Foster como Clarice também de uma preciosidade, porque você consegue sentir pelos olhos, ele levantar de sobrancelhas, o jeito que ela mexe, movimenta o rosto, você, nas microexpressões dela, você entende todos os debates internos da Clarice e tudo que tá acumulado ali dentro. Você sabe que tem os cordeiros gritando dentro da cabeça dela, sabe? Mas eu acho que assim, não tem tanta diferenciação do livro pro filme, porque o filme segue, parece que o roteiro, eu não vi o roteiro, não li o roteiro do filme, mas né, o filme segue muito bem a ordem dos acontecimentos do livro mesmo. Então assim, não tem muita... A luz piscou, meu solzinho vai queimar. Mas eu não tenho essa tanta diferenciação. A coisa que é mais diferente do livro pro filme é a presença da Ardélia, que é a melhor amiga da Clarice, a colega de quarto dela, que no filme a gente vê ela muito pouco, você entende, né, que ela é amiga da Clarice, mas no livro é mais importante a presença dela porque ela traz esse lado feminino pra vida da Clarice. Então você vê que a Clarice é alguém que gosta dela, mas não alguém que ela tá querendo, né, em busca da aprovação paterna.
é só uma amiga dela, uma pessoa de igual pra igual, que mostra também que ela é uma garota, ela é uma menina, tem 20 e poucos anos, ela é uma pessoa jovem, e sabe, a Ardélia traz esse lado mais... Ela é uma garota vivendo a vida dela, então a Ardélia era importante por isso e ela faz... Não faz falta no filme, mas é uma camada da Clarice que fica mais em nuances ali. Mas assim, né, um filme tem 2 horas, não dá pra ele ter tudo, tudo, tudo. Vai seguindo. A questão da transexualidade eu já falei lá em cima, então assim, tem a questão toda no filme também, mas aí as diferenças de uma mídia pra outra, do que foi feito no filme pro livro, eu comentei. Mas eu acho que no livro a questão é mais... é abordada de uma maneira mais delicada, mais sensível do que no filme. E no mais é isso, pessoal. Se você já leu O Silêncio dos Inocentes, deixa aqui nos comentários se você gosta dessa série de livros, né, do Thomas Harris. Se você assiste as adaptações e tudo mais, se você gosta das adaptações, principalmente do filme Silêncio dos Inocentes, que, como eu disse, pra mim é um dos melhores filmes já feitos. Diz aqui se você gosta ou não. Não esqueça de deixar o seu like, por favor, para fazer com que esse vídeo vá mais longe, me ajuda muito. E é isso, pessoal. Até a próxima leitura. Beijos!